Olá, pessoal, estamos aqui com mais um Podgat e mais uma vez com a ilustre presença do médico epidemiologista André Ribas e falar de um assunto muito pertinente, né? Hoje, especificamente, nós estamos em agosto de 2024 e um novo tema surge no Brasil, uma nova infecção viral surgindo, grave, que é a febre oropouche. Esse é o nome, André? Exatamente. Esses vírus, né, arbovírus, geralmente, eles têm nome diferente, né? Chikungunya, Zika, etc. Vírus, febre da floresta de Criazanur. Na verdade, é porque eles adotam ou o nome que era utilizado pela população original que sofria da doença, que é o caso do chikungunya, ou adotam o nome do local onde foi identificado, que é o caso do oropouche e do Zika. Então, como são nomes de regiões ou palavras de localidades, geralmente silvestres, onde foi identificado o vírus, acaba que são nomes que não são muito... são um pouco estranho a nossas línguas que são latinas, né? Parece um nome indígena até, né? Um pouco, né? Exatamente, provavelmente são nomes indígenas. O oropouche, por exemplo, é o nome da localidade lá de Trindade e Tobago, onde foi identificado. Eu acho que provavelmente o nome é indígena. Como o maiaro também é, né? É um outro vírus que também é de transmissão silvestre, que foi identificado em Trindade e Tobago e é um nome indígena da praia onde foi encontrado. E qual a data dessa identificação, que já se sabe da existência desse vírus? Olha, ele foi identificado pela primeira vez em 1955, né? A ocorrência dele na Amazônia ela tem sido acompanhada ao longo dos anos, né? Mas o padrão de transmissão dele sempre foi, né? É um vírus de transmissão silvestre, que se transmitia, né, entre vetores silvestres, né, mosquitos, culicoides, né, que é um maruim, que não é um culicídio, né, não é um mosquito como os outros. Ele é também um inseto, mas é de outra família. Não é o Aedes, né? Que todo mundo, o Aedes é que transmite as outras três, por o Aedes aegypti, né? Dengue, Zika e chikungunya, né? O Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Agora, ele não tem nada a ver com a história, não, né? Felizmente. E por que isso é muito importante, né? Até o momento não foi confirmada a transmissão pelo Aedes e parece, pelo padrão de ocorrência, que não está envolvido na cadeia de transmissão, tá? Isso é muito importante, porque quando a transmissão se dá pelo Aedes aegypti ou albopictus, ocorre um fenômeno chamado urbanização. Urbanização é quando você tem um ciclo que é transmitido Aedes aegypti ou Aedes albopictus e humano, independentemente de qualquer mosquito silvestre e independente da presença de outros primatas, né, de outros macacos, ou bicho preguiça, que é o caso do oropouche. Então, quando tem isso, a gente chama de urbanização. Que é quando o vetor é urbano, e que não é o caso, né? Provavelmente, o vetor continua sendo predominantemente o maruim, né, que é uma mosquinha pequenininha que chupa sangue também, pica doído, né? Que é o mosquinho porvo que o povo chama. E é disseminado pelo Brasil esse mosquito, não é específico de uma região? Ele ocorre no Brasil todo, né? Mas a transmissão do oropouche era restrita à Amazônia, sempre em ciclos silvestres, em área de mata, e eventualmente na periferia, por exemplo, de Manaus, na periferia de Belém, que é um lugar com bastante matéria orgânica e tal, acabava ocorrendo pequenos surtos, que terminavam por ali mesmo, né? Então, esse padrão de ocorrência mudou, né? Então a gente teve uma expansão para outras áreas geográficas. E o número de casos mesmo na Amazônia foi muito maior esse ano. Então, houve uma mudança de padrão, e isso é bastante preocupante, porque está associado com uma mudança genética no vírus, né? E no caso da febre oropouche, ela precisa, como na febre amarela ou na febre maculosa, de algum animal silvestre como o hospedeiro inicial, para depois o mosquito picar esse hospedeiro,
a gente chama de reservatório, né? Para depois isso ser transmitido ao ser humano ou não? Ela já tem uma transmissão direta, humano, mosquito humano? Exatamente, essa pergunta é muito importante. Quando ocorriam esses surtos na periferia das grandes cidades da Amazônia, era sempre humano, mosquito, humano. Eu vou chamar de mosquito, embora os entomologistas não gostem de chamar o maruim de mosquito. Então, o padrão de transmissão era humano, inseto, humano, tá certo? Independentemente de outros primatas. Só que, como era periférico, né, localizado, eram autolimitados esses surtos. Acontecia o quê? Acabava por si só uma questão de meses. Agora, o que está acontecendo? Com esse aumento da área geográfica, a gente está vendo a introdução em novas áreas, em áreas que foram introduzidos pelo homem. Ou seja, Cuba é suficientemente longe do continente americano para que seja muito difícil um mosquito ser levado pelo vento, tá? Que é o que ocorre em algumas ilhas caribenhas, é o vento levar um mosquito e poder introduzir independentemente da presença humana. Só que Cuba é suficientemente longe. É muito pouco provável que da Amazônia tenha chegado um vento que levou o mosquito diretamente para Cuba. E também no Brasil, com certeza, a introdução nas outras regiões foi feita mediada por humano, né? E Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, nunca haviam registrado casos. Também nunca tinham registrado casos no Ceará, no Piauí, em Pernambuco. Então, é uma expansão geográfica que foi uma introdução humana. E isso faz toda a diferença porque aumenta o risco de transmissão internacional do vírus. Para que as pessoas possam entender, o leigo, de fato, essa introdução humana significa que um doente viajou daquela região endêmica, que é a Amazônia, no caso, foi para outra região como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, lá foi picado por um mosquito e esse mosquito fez a transmissão regional. É isso? Exatamente. Tá. Então, isso é um ingrediente novo na epidemiologia do Oropouche. E isso traz um nível de preocupação diferenciado. E os estudos que foram feitos na Amazônia indicam que essa expansão geográfica está relacionado com o rearranjo genético. O que significa isso? O vírus Oropouche, ele tem 3 pedaços de genoma, é como se fossem 3 cromossomos, ou seja, o genoma dele é segmentado. Então, quando existe a replicação do vírus numa célula que está infectada já por um outro vírus, pode acontecer de um vírus trocar material genético com outro. Isso que chama de rearranjo genético. E aconteceu isso por volta do final da década de 2010. Só que, a partir do começo de 2023, essa linhagem que um rearranjo, ou seja, é uma linhagem que tem um genoma misturado de 2 vírus anteriores, ela passou a predominar. E ela passou a predominar de maneira muito rápida. Então ela substituiu as linhagens anteriores. Isso demonstra que é uma linhagem mais bem adaptada, que pode ser mais bem adaptada a quem? Ao vetor ou aos hospedeiros, inclusive o hospedeiro humano. Então, está demonstrado, né, através de estudos filogenéticos, que todas as áreas onde foram introduzidos o vírus são essa linhagem nova. Significando dizer o quê? Que pode ser que o padrão de transmissão tenha modificado. Seja por uma melhor adaptação ao ser humano, seja por uma melhor adaptação ao vetor. A melhor adaptação ao vetor, ela é um problema, porque você pode adquirir novos caminhos para transmissão. E a melhor adaptação ao hospedeiro humano pode significar 2 coisas. Um aumento no risco de transmissão, mas também, do outro lado, pode significar um aumento no risco de formas clínicas diferenciadas, que é o que está acontecendo. Tudo bem, uma hipótese
para esse aumento no número de formas graves, na ocorrência de formas graves, que nunca tinha sido registrada, fala assim, bom, se você tem um aumento no número de casos, bom, ok, né? Você pode estar tendo, já que tem muito caso, coisas que eram raras passam a ser... Às vezes algum paciente mais suscetível, né? Passa... Está expondo mais gente. Exato. E pegando os pacientes mais suscetíveis. É uma Exato. questão a ser colocada. Sim, né? Mas parece que não é isso. Por quê? Porque, primeiro, mesmo com a vigilância aumentada sobre malformação congênita, que foi estabelecida após a introdução do Zika, não foi nenhuma vez identificado um vírus Oropouche em um aborto ou num feto mal formado. Então, até agora, nesse momento que foi, né? Até o ano passado. Outra coisa, também não foi identificado nenhum paciente com uma febre hemorrágica com identificação de Oropouche. E lá no Amazonas tem um histórico de vigilância de herbovírus bastante consolidado, tem centros de pesquisa. Então é muito estranho que nunca tenha sido identificado essas formas clínicas. Então, parece que a mudança no padrão clínico não se deu exclusivamente, melhor, o aparecimento de formas clínicas graves não tenha sido exclusivamente um aumento no número de casos e, portanto, as formas que eram raras passaram a ser numericamente maior. Parece realmente que houve uma mudança no padrão de gravidade. Uma outra questão, desculpa, é o seguinte, a forma hemorrágica, ou seja, que foi apresentada, é uma novidade clínica. Porque o caso de óbitos, os 2 óbitos que aconteceram na Bahia, foram complicações hemorrágicas que levaram à morte. Não foram complicações neurológicas. As formas clínicas mais graves do Oropouche, que ocorriam enquanto eles estavam restrito à Amazônia, eram justamente as formas neurológicas. No atual surto, as formas clínicas que têm mais chamado a atenção são as formas hemorrágicas. Você acha que essa adaptação do vírus ao ser humano pode estar causando uma maior viremia, maior replicação, com esses efeitos adicionais nos sinais e sintomas? O que justificaria isso? Uma hipótese bastante plausível é de mudança no perfil clínico, consequência da replicação viral. Estudos laboratoriais já demonstraram que, quando colocado numa cultura de tecido, numa cultura de célula, a replicação do vírus Oropouche, ela é 100 vezes maior do que a linhagem anterior. E a formação de placas citopáticas, o que é isso? Eles pegam uma placa de cultura de célula e colocam o vírus. Colocando o vírus anterior numa placa e colocando o vírus atual numa outra placa, comparando as duas, a formação de fenômenos citopáticos na placa que tem o vírus da atual linhagem foi muito maior. Então, é um indício de uma maior virulência. Então, são um conjunto de situações em que parece estarmos diante de um vírus com um potencial de transmissão maior e com uma mudança de padrão clínico. André, são arboviroses, né? Todas fazem parte da mesma, com quadros clínicos muito semelhantes, né? Mais uma para a coleção, acho que não só Brasil, né? Isso vai acabar se disseminando para Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, países com características muito semelhantes. Não sei se já chegou no nível continental ou não. Essa linhagem já está identificada no Peru, na Colômbia, a Bolívia, que nunca tinha confirmado o caso de Oropouche, passou a confirmar e é desta nova linhagem, tá certo? Cuba, que nunca tinha tido casos de Oropouche, e é uma ilha, ou seja, não teria, né, condições de ter sido introduzida de outra forma. São evidências de uma ampliação territorial, provavelmente associada à introdução humana nessas áreas, tá? Então, isso coloca um risco
inclusive para áreas de clima temperado. Uhum. Por que isso? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe um culicoides chamado sonorense. Esse culicoide, in vitro, já demonstrou... Culicoide, entre aspas, mosquito, né? Vamos chamar ele de maruim. Maruim. Tá. Ou mosquito porva. Tá. Porque ele, de fato, entomologistas não gostam de chamar ele de mosquito, porque ele não é parente próximo do pernilongo, do aedes. Uhum. Ele é uma mosquinha pequenininha. Ele é praticamente invisível. É o parvinha que o povo chama. Vou pedir depois, a gente põe imagem do maruim, para que todo mundo possa ver. Porque Exatamente. É desconhecido, né? É desconhecido. Quem mora no interior conhece. Maruim eles chamam na Amazônia, que chama mosquito porva, ou parvinha. Esse que transmite oropoche. E, como eu falei, são várias arboviroses que febre, né? É uma das características principais. Quais são os sinais e sintomas da febre oropoche? Indistinguível da dengue. Febre, mialgia, cefaleia. Acabou. É esse o padrão, os sintomas mais comuns. Da mesma forma como o chikungunya também se caracteriza por febre, mialgia e cefaleia. A gente já colocou no outro podcast nosso a semelhança entre a dengue e o chikungunya. Uhum. A questão da febre, da dor articular, que é um marcador, né, da chikungunya, ele não está presente em 100% dos casos. Embora seja um marcador de quando tem febre muito forte, dor muito forte na articulação, isso é chikungunya, o inverso não é verdade. Não é que para ser chikungunya tem que ter dor articular muito forte, né? Então, fica difícil discernir um do outro, né? Se a gente tiver um paciente febril, né? É que assim, a situação epidemiológica ainda não é de transmissão urbana disseminada, como é o caso da dengue e chikungunya. Então, é difícil a gente saber qual que é. A grande questão é a abordagem sindrômica do ponto de vista de tratamento clínico, né? Acho que vai seguir o mesmo tipo de tratamento da dengue, né? Hidratação, controle dos sinais e sintomas, ou alguma conduta extra? Olha, o grande cuidado é olhar o paciente e avaliar cada um deles. Uhum. Não existem ainda uma quantidade de casos que tenha sido observados que permita a gente apontar numa direção que um tratamento é mais efetivo do que o outro. No caso da dengue, como se fala dengue hemorrágica, hoje em dia, na verdade, dengue grave, né, que o paciente vai morrer de choque por uma desidratação, entre aspas, né, perda de líquido do terceiro espaço. Como é que é a fisiopatologia do oropoche, nesse caso? A dengue também, às vezes, prejudicada pela plaquetopenia, né? E o oropoche, onde ele vai agir causando essa... É uma hemorragia, de fato, ou é um choque também? Então, ótima pergunta, tá? Não é um choque hipovolêmico como na dengue, tá? A explicação do fenômeno hemorrágico não está clara ainda, porque foram 2 casos de óbito confirmados só, né? Então, algumas explicações possíveis, usando o exemplo de outras arboviroses, é a vasculite, um fenômeno de vasculite, onde lesa o vaso e você tem hemorragia, né? Não é o que acontece na dengue. Na dengue, você tem uma perda de permeabilidade capilar, mas não é uma vasculite. Então, é um pouco diferente. Então, não dá para a gente afirmar que é um fenômeno que é parecido, por exemplo, com ebola, ou se é parecido com dengue. São situações, quadros clínicos diferentes. A febre maculosa da vasculite, e sangra por isso. Não é uma arbovirose, mas é uma febre com hemorragia, que é uma vasculite. A dengue é outro fenômeno. Não parece ser da dengue, porque não há hemoconcentração, tá? Você tem uma hemorragia. São 2 casos só, então não dá para a gente dar detalhes de como que é o fenômeno, como que dá a fisiopatogenia desse sangramento. E a gente tem muito para estudar ainda, muito para conhecer. Você falou de alguma gravidade, da gravidade dos quadros com manifestação neurológica, que na dengue não é tão comum assim. Como seria essa manifestação do oropoche? Olha, no oropoche, as manifestações neurológicas também não são tão frequentes, tá? São possíveis de acontecer, não são tão frequentes. As formas clínicas mais comuns são encefalite, meningite, tá? E são meningoencefalites
geralmente não tão graves, não tem descrição de óbito pela meningoencefalite associada ao Oropouche. Então, não é um vírus que tem essa gravidade, como, por exemplo, tem uma gravidade, o chikungunya. O chikungunya leva a encefalite mais grave com um óbito. Também tem descrição de óbito por encefalite associada ao dengue, encefalite associada ao zika. No caso do Oropouche, até o momento, não há quadros graves de encefalite, mas ele pode sim dar encefalite e meningoencefalite, e também lesão na medular, né? Mas geralmente autolimitada e não fatal. O André, a dengue, chikungunya e zika, doenças de notificação compulsória, e o diagnóstico às vezes é até tardio, né, para sair a sorologia e você ter a confirmação da doença. Como é que é no Oropouche essa coleta das amostras para fazer o diagnóstico hoje, aqui na região sudeste, por exemplo? Tem mudança, tá? Até o momento não tem uma definição clara de qual que vai ser o critério de definição de caso e critério de investigação. Os exames que temos disponíveis são sorologia e exame de PCR, em biologia molecular. A biologia molecular ela é positiva principalmente até o 5º dia, e a partir do 7º dia a sorologia pode ser utilizada. Agora, tem 2 problemas. Primeiro, a sorologia ela não é padronizada em nível comercial, então é muito complicado, a oferta é bastante limitada, então não é um exame que você vai pedir para qualquer paciente, e o exame de PCR também, né? Tem uma limitação quantitativa bastante grande, tá? Mas é muito importante, é muito melhor investir em PCR do que em sorologia, porque o PCR permite, além da identificação do vírus, permite o sequenciamento. E neste momento, o que a gente chama de vigilância virológica, ou seja, conhecer o sequenciamento do gene, é muito importante para entender um pouco da dinâmica desse vírus, tá? O Ministério da Saúde está em discussão e vai lançar nas próximas semanas um guia para vigilância do Oropouche, como que fazer, quem suspeitar, quem investigar, quais são os critérios, etc, etc. Mas ainda não temos esse... Não tem essa conduta ainda estabelecida, não, né, como para as outras arboviroses. Sim. E aí o que sai muito na mídia hoje é como o Zika, né, os efeitos sobre os fetos e nas gestantes, que eu acho que gera uma preocupação disseminada em todas as mulheres que estão grávidas hoje, e não é uma doença que está restrita agora a uma região do Brasil, está de norte a sul, todas as regiões com casos confirmados já, né? Creio. Todas as regiões. Todas as regiões. Tem poucos estados não tem caso confirmado. Se eu não me engano, são 3. O Rio Grande do Sul, tenho certeza que não está. O Brasília, Distrito Federal, né? E agora acho que, sei lá, praticamente é o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Todas as regiões. Não, todas as regiões sim. Agora todos os estados ainda na lista são 4 estados que não estão. 3 ou 4. Qual é a preocupação em relação a essa infecção nesse momento às gestantes? Olha, foi feito estudo retrospectivo, identificado em pacientes que haviam sido investigados para microcefalia, em amostras que estavam reservadas no laboratório, que pacientes que foram investigados para Zika, em razão de microcefalia, estavam positivos por Oropouche. Os casos desse ano, todos, não têm malformação congênita, o que tem é óbito fetal, tá certo? E isso é com anomalia. Ele nasce e aprende anomalia, mas a perda fetal é o mais comum, tá? E isso é muito parecido com outro vírus, que é um vírus bovino, que ocorre na Europa, que é um vírus que recentemente emergiu, que é da mesma família, é um ortobuniavírus, e do mesmo sorogrupo, que é Simbu, que chama SBV vírus. É um vírus que emergiu na Alemanha em 2011 e causou um surto na Europa inteira, porque lá tem também um culicoides. Não é o mesmo que a gente tem aqui, mas ele transmite esse vírus aí, né?
Então, quem trabalha com bovinos ou com criação de outros mamíferos tem preocupação já com esse vetor, né, que é parente desse maruim, né, vamos falar do mosquito porva, mesmo em climas, em localidades de clima temperado. Ninguém está afirmando aqui que vai ter transmissão de Europost na Europa, mas a gente não pode excluir totalmente essa possibilidade. A outra questão é nos Estados Unidos, que aí jamais é uma preocupação maior, porque lá já tem esse culicoide sororense, que já demonstrou em laboratório, né, em vivo, mas em laboratório, que tem capacidade vetorial. Mas não tem casos confirmados lá. Opa, caiu aqui, velho. Show. Não tem casos confirmados. Desculpa. Os Estados Unidos não tem casos confirmados Não ainda. tem nenhum caso confirmado lá. Aliás, nem acho que no México ainda tem caso confirmado. Então, assim, mas a introdução agora não é mais por terra, né? Pode ser pelo humano. Então, a gente coloca uma questão importante aí, né? E no caso das gestantes, não tem o que fazer, né? É assim, fazer o pré-natal adequadamente. Se houver algum quadro de febre, vai se fazer a sorologia. Médico. Provavelmente vai ser investigado para o Europost. Não está pronto o protocolo de investigação em gestante. Desculpa, eu te interrompi. Não, pode continuar. Não está pronto ainda o protocolo de investigação em gestante, mas provavelmente vai se recomendar. O que a gente tem ainda para tranquilizar é que, até o momento, não há transmissão de Europost em área urbana consolidada. O que tem é em área de transição, ou seja, locais aonde a cidade encontra com a área rural, que tem muita matéria orgânica, que tem muitos outros animais, e é onde ocorre o mosquito porva. Não é exatamente uma área central da cidade, tudo. Ótimo. Você tem algum recado, André, algum ponto que nós não discutimos aqui em relação ao Europost nesse momento? Eu vejo que é alguma coisa assim incipiente ainda, essa preocupação. Creio que é uma preocupação só não do Ministério da Saúde brasileiro, mas da OMS mesmo, frente à possibilidade de disseminação entre países, né? E entre regiões de climas muito diferentes. Eu não sei em que ponto que está isso hoje, do controle da disseminação desse vírus. Veja, uma recomendação que a gente deve fazer é para as gestantes. Eu acho que o uso de repelente já era recomendado para proteção contra o Zika durante a gestação. Agora fica colocada a questão do uso também de repelente para proteção contra o clicoides. Embora a gente não tenha certeza absoluta da eficácia, não tem estudo controlado demonstrando a eficácia dos repelentes contra essa mosquinha, esse mosquito porva, né, que a gente chama esse mosquitinho. Mas tem outras medidas além disso, né? Rede de proteção, roupa. Eu acho que usar roupa comprida, evitar áreas que tem sabidamente, porque o tipo de picada desse mosquito é bastante incômoda, né? Quem mora em área rural conhece muito bem. São umas picadinhas bem pequenininhas e doída na hora. Coça muito na hora, mas não fica cicatriz depois, mas vai dando uma coceira e dá um grosseirão, né? Um incômodo, né? Bastante grande. Então, locais onde a gente sabe que tem uma infestação com muita intenção deve ser evitado, né? Tá ótimo. Você tem alguma consideração final em relação a Europost? Olha, eu acho que a grande questão é que a gente está vendo que temos uma emergência de vários tipos de arbovírus diferentes, com quadro clínico semelhante. Então, do ponto de vista de conduta pessoal, né, para os pacientes e para os médicos, né, eu acho que é importante a gente, um adulto ou até uma criança que tem uma febre e que não tenha uma explicação, ela não deve ser considerada uma coisa qualquer. A gente vai ter que ver direitinho a exposição que teve, se teve em área com carrapato, se teve em área que possa ter, né, esse mosquitinho, né, o carrapato, para suspeitar e tratar a febre maculosa, para a gente poder fazer diagnóstico, identificar a ocorrência, se é de área urbana, dengue e chikungunya,
que são duas hipóteses que podem e devem ser consideradas. Então, a gente tem que olhar com cuidado para esses pacientes com síndromes febris inespecíficas. O alerta do ponto de vista individual, é para considerar essas possibilidades, né? André, você faz consideração final, aí eu volto com uma pergunta, porque dentro da consideração eu falo, mas febre é um sinal tão inespecífico que é de tantas e tantas doenças, infecções bacterianas, virais, de milhares, centenas, milhares de vírus que geram febre, né? Como o vírus da própria gripe, influenza. Então, e os pronto-socorros, a gente sabe que nós saímos agora de uma epidemia de dengue, né, na rede nacional, e febre, né, o paciente fica preocupado. Então, qualquer quadro de febre é para procurar o pronto-socorro imediatamente? Foi bom você perguntar. Na verdade, eu quis falar uma síndrome febril específica, assumindo que todo mundo reconhecia de tal forma. Não é qualquer febre, na verdade. O que tem que chamar a atenção é o seguinte: uma febre que apareça sem sintomas respiratórios e sem local de infecção claro, né? Então, é para preocupar uma febre que permaneça sem, por exemplo, sem tosse, sem coriza, sem dor de garganta, né? Ou uma febre que o paciente não tem sintoma urinário, tá certo? Não tem sinal de uma infecção bacteriana, teve uma investigação para infecção bacteriana e foi descartada as principais causas, né? E também não tem quadro respiratório. Sem dúvida, a maior parte dos quadros febris são associados a vírus respiratórios, né? Ou infecções bacterianas, seja no pulmão, seja infecção urinária. Ou outras partes do corpo. Exatamente. Então, assim, descartadas essas causas de infecção, que são as mais, de febre, que são as mais frequentes, aí sim a gente tem que pensar nesse rol de possibilidades, inclusive para não perder a oportunidade de identificar uma dessas situações de arbovírus. E fazer a epidemiologia, né? Se não tiver os dados, você não tem como combater a doença. Exatamente. Tem que ser feita uma investigação. Não está claro ainda qual que vai ser o critério de investigação para Oropoche, mas uma vez definido, tem que ser reportado a suspeita, tem que ser investigado para ter confirmação laboratorial. Isso aí, André, muito obrigado. Eu acho que foi muito esclarecedor, porque Oropoche ainda é algo muito... Pouca gente, até no meio da saúde, ouviu falar, né? Nós vemos pelas mídias, tudo, mas não é algo tão divulgado. Para os colegas médicos, eu acho que é mais um desafio, né? Mais uma doença no rol daquelas para se fazer o diagnóstico, e por isso a história que o paciente conta na hora da consulta é tão importante. Você frisou isso durante o nosso bate-papo, que fui para a área onde tem febre maculosa, possibilidade de carrapato, ou que tem Oropoche, né, numa área de transição, ou uma área que está em surto ou epidemia de dengue. Isso é muito importante para os profissionais de saúde poderem identificar uma possível causa, né? Então, obrigado mais uma vez pela presença e pela explanação brilhante aqui. Espero que ajude muitos pacientes. As informações ainda são iniciais. Provavelmente vai ter muita coisa nova nas próximas semanas aí, meses, viu? Porque é uma situação bastante nova. Bom, já fica então um convite para você voltar para dar segmento, a evolução de como vai ser feito o combate a essa não nova doença, mas esse novo vírus clínica que está circulando aí na sociedade brasileira. Beleza, estou à disposição. Vamos para lá. Tchau, pessoal. Até o próximo PodGat. Rede Mário Gatti. Compromisso com a saúde e educação.